Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma ótima noite de quarta-feira. E hoje, pessoal, eu queria falar para vocês como a Umbanda me encontrou. Eu comecei a frequentar a Umbanda desde muito cedo. A minha mãe já era espírita, né? Já frequentava a Umbanda e devido a problemas de saúde, a minha mãe teve que entrar para uma casa. E eu sempre acompanhava ela, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo das entidades, principalmente dos Exus. Eu tinha medo que eu chegava a chorar. Passando algum tempo, o meu tio abriu uma casa, né? E eu comecei a ir na casa do meu tio. E nessa casa eu comecei a desenvolver. Entrei para a corrente e comecei a trabalhar. Fiquei durante um tempo nessa casa, trabalhei bastante, né, durante algum tempo, né? Mas devido a problemas de saúde, né, a casa fechou e eu fiquei avulsa. Aí eu frequentava uma outra casa também, mas na época a médium da casa, ela trabalhava, ela era dirigente, mas não havia corrente. Então alguns médios trabalhavam na casa quando tinha alguma situação, quando era necessário, né, a gente trabalhava, mas a gente não trabalhava diretamente. Acabei saindo dessa casa, comecei a frequentar uma outra casa também, que eu fiquei durante um tempo nessa outra casa também. E como eu me mudei para um outro lugar, né, para uma outra cidade, eu acabei saindo da casa. E chegando em Porto Alegre, né, na outra cidade, a minha sogra era dirigente de uma casa de umbanda e eu fiquei na casa dela um tempo. Ali eu trabalhei, né, participei de muitos rituais, muitas obrigações, né, aprendi muitas coisas, né, nessa casa, mas devido a problemas de saúde, né, da dona da casa, no caso a minha sogra, ela parou de tocar, né, e eu continuei a minha caminhada, mesmo afastada de casas, eu continuei trabalhando, já trabalhava já, né, e fui cumprindo com as minhas obrigações, assim, no necessário, quando era preciso, né, quando era pedido, eu trabalhava e cumpria com as obrigações. Durante um tempo eu trabalhei assim, né, e eu tive alguns problemas de saúde e devido a esses problemas de saúde eu fiquei um tempo sem trabalhar, mas continuei com a minha fé, firmando as minhas velas, fazendo as minhas preces, nunca abandonei as minhas entidades, simplesmente eu estive um tempo afastada, né, e visitava outras casas, né? Continuei visitando algumas casas. Aí eu fui parar num lugar também que eu conheci uma casa e nessa casa eu até ia entrar para casa, né? E nessa casa, devido também a uma mudança que ia ficar muito longe, né? Aí eu acabei não entrando para essa casa, mas continuei a minha caminhada na minha espiritualidade e devido até esses problemas que eu tive de saúde, a espiritualidade ela meio que me puxou, né? Porque eu sempre trabalhei, sempre que necessário, sempre quando era preciso, eu trabalhava. Então a espiritualidade ela me puxou. Eu comecei a ter muitas visões, comecei a ouvir, né? E comecei a receber muitas orientações. E nessas orientações veio os estudos, né? Eu comecei a botar muitas coisas em práticas e muitas coisas foram acontecendo comigo assim, naturalmente. Continuei trabalhando como eu sempre trabalhava e continuei um trabalho também espiritual, né? Comecei a desenvolver esse meu outro lado espiritual, espírita, né? Já trabalhava, porque já sou uma médium de incorporação, já, né? E comecei a trabalhar minha espiritualidade, a estudar bastante, né? E fui desenvolvendo esse outro lado também. Então, gente, já faz um bom tempo, já faz 30, né? São 30 anos aí trabalhando sempre, né? Com os meus guias, os meus guardiões sempre comigo, né? Foi muito trabalho, foi muita demanda vencida, né? Graças a Deus, só tenho que agradecer, gratidão aos meus protetores, meus guias, meus mentores.
né? E eu recebo orientações diárias das minhas entidades, e assim que eu vim me desenvolvendo, eu cumpri sim passei por muitas obrigações, muitos rituais, fiz muitos trabalhos, porém durante um tempo eu fiquei eu e Deus e eles, né? E eu aprendi muito com eles, e de lá para cá eu vim desenvolvendo e trabalhando, né? E agora eu tô assumindo esse compromisso com a Umbanda, que está sendo para mim um grande avanço para mim espiritual, um grande aprendizado, é um aprendizado diário. Todos os dias eu aprendo, eu recebo muitas mensagens dos nossos amigos espirituais, eles estão me ensinando muito, eu estou buscando bastante, e eu tenho um compromisso agora pela frente, e estou trabalhando, gente, trabalhando bastante mesmo, e estou muito feliz, né? Foi pedido pelas minhas entidades que eu cumprisse essa missão, que eu assumisse essa responsabilidade, e eles estão trabalhando comigo já faz um bom tempo, e assim eles vão me dizendo o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, e eu estou me preparando, gente. Estou muito feliz. E a Umbanda para mim é uma bênção diária, porque na Umbanda a gente aprende a respeitar o próximo, a gente aprende a ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, a gente aprende a ter o ser humano, a sempre trabalhar, né, o igual, a gente respeitar todos, né? Eu já recebi essa educação dos meus pais, né? Os meus pais já são espíritas, então a minha família já é uma família espiritual, então já vem de berço, né? E as minhas entidades foram enviadas também, né? O meu avô também era cacique, e meu padrinho de religião, né, também. Então, as minhas entidades já vieram praticamente prontas, né? Já vieram já praticamente prontas. Então, gente, é uma benção. É uma benção. Eu estou muito feliz com esse compromisso. Então, um beijo para todos, um abraço, e que Deus abençoe.